o controle interno fiscalizará, inclusive, os programas de governo dos municípios. Só que, vamos dizer assim, a implementação efetiva dos programas de governo no planejamento se deu a partir da portaria 42 de 99. Até então, a classificação pública das despesas passava, sim, pelos programas, só que eram programas de governo criados por uma tabela que continha as funções de governo, subfunções e programas de governo já definidos pelo governo federal, por uma portaria federal. Então os municípios, todos, não falo só de municípios, na verdade, todos os entes estavam atrelados àquele anexo de uma portaria e tinham que classificar a despesa pública também dentro daqueles programas. Porque você sabe que a despesa pública tem várias classificações, a começar pelas categorias econômicas, correntes e capital. Mas tem que classificar por secretaria, que daí já é a classificação institucional, tem que classificar quanto à funcional programática, que é a função, subfunção e programa, e depois quanto à natureza. Isso eu vou explicar mais para frente para vocês. Porém, essa classificação do programa de governo já vinha dada. Então você tinha que escolher uma classificação, uma daqueles programas para classificar determinada despesa de determinada secretaria. A coisa se inverteu. Acordou o legislador a ponto de estabelecer que, a partir de 99, os municípios criarão os seus programas de governo. E não poderia ser diferente, né, gente? Cada município tem as suas realidades distintas dos outros. As realidades são diferentes, as demandas, os recursos. Então, cada município estabeleça seus programas de governo. E vocês vão ver para que serve um programa de governo a partir de agora. Bom, um programa de governo é o elemento central de integração do planejamento. Porque ele está aqui no meio entre o que é planejado e o que é executado. O orçamento é uma peça executiva, né? E ele vai executar exatamente o que foi estabelecido nos programas. E tudo isso, então, é a gestão pública. Programa, portanto, vamos escutar você. O que é um programa? É um conjunto de ações, entidades executoras e pessoas motivadas para o alcance de um objetivo comum. Esse objetivo expressa um resultado desejado com a implementação do programa e é mensurado por indicadores que permitem avaliar o seu alcance. Programa, instrumento de organização de atuação governamental. Muito obrigado. Conjunto de ações e, claro, entidades executoras. Quem vai executar essas ações? Os órgãos e as unidades. Os órgãos, comumente, em poder público, são as secretarias, no caso de municípios, secretarias municipais, ou secretarias estaduais, no caso do Estado, ou ministérios, no caso da União. E as unidades são o desmembramento desses órgãos. Em alguns municípios são departamentos. Então, são eles que vão executar as ações que serão definidas dentro do PPA e que farão parte, naturalmente, de cada programa de governo. Mas, as ações, ou enfim, um programa, na verdade, tem um alcance. Que alcance? De um objetivo comum. Estão vendo como é que se começa a construção de um programa? Para que eu vou construir um programa de governo? Em cima de um objetivo comum. Quando eu falo objetivo comum, estou falando de sociedade, de social, de comunidade. Não para resolver o problema de uma pessoa que, por exemplo, foi lá na audiência pública e reclamou que tem um buraco no asfalto na frente da casa dele. Não é essa a situação, né? É um bem comum, é um problema da sociedade. Tudo bem, pode ser um problema que não tem um alcance territorial total, mas ele é de parte da sociedade e não de uma pessoa. Mas este programa, aliás, o programa tem um objetivo e o seu resultado desejado, ele tem que ser mensurado.
Nós temos um objetivo comum e nós temos que medir este programa para a gente mensurar o resultado. Será que nós estamos avançando com relação ao êxito desse programa? Como é que está sendo o comportamento desse programa? E isto é mensurado através de indicadores que permitem avaliar o seu alcance. O indicador, nós vamos ver, é uma espécie de um medidor do programa. Então significa que cada programa tem um objetivo, mas tem como medir o andamento desse programa. Para, claro, ao final, se saber se logramos êxito ou não. Quando eu falo logramos, naturalmente é a gestão, né? A gestão pública, aquele prefeito que estabeleceu aquele programa, para ver se ele conseguiu atingir o objetivo do programa. O programa, portanto, é um instrumento de organização da atuação governamental. Claro, nenhuma despesa pública, seja ela do município, seja ela de um estado ou da União, pode estar fora de um programa de governo. Portanto, ele é a estrutura da ação governamental. Agora, se vocês me pedirem, escuta, Birk, os municípios todos estão capacitados para elaborar os seus programas de governo e ter um objetivo comum? Eu lhes direi, claro que não. Né? Atualmente a gente consegue perceber que a maioria dos municípios ainda elabora seus programas para cumprir com a lei e não para resolver os problemas da sociedade, como quis o legislador federal ao estabelecer a Constituição e como quis o legislador federal ao estabelecer, através da portaria 42 de 99, o elemento chamado programa de governo, que passou a ser criado no âmbito de cada ente. Um programa, portanto, tem um objetivo, e o programa vai ter como se medir através de um indicador, que pode ser uma fórmula, uma forma, enfim, algo que você possa estabelecer como um instrumento de se medir o programa de governo. E um programa estará dividido em ações, e, por sua vez, as ações estarão divididas em projetos, atividades e operações especiais. Quem é da área contábil sabe do que eu estou falando. Quem é da área orçamentista, vamos dizer assim, sabe do que eu estou falando. Então, isso é mais uma classificação da despesa pública, em projetos, atividades e operações especiais. Nós temos várias classificações da despesa pública. E a classificação quanto a projeto, atividade e operações especiais é uma delas. Projetos, aqui falando em termos de planejamento, também está ligado às despesas de capital. O projeto tem uma vinculação estreita. Nós vamos considerar um projeto, uma ação, será classificada como projeto se essa ação estiver voltada a um investimento, a um gasto que resulte num bem novo. Já vamos classificar uma ação na qualidade de atividade se essa ação tiver um objetivo, tiver estabelecido um gasto corrente, um gasto de manutenção. E vamos classificar ações na qualidade de operações especiais, aqueles gastos que não vão resultar em mais nada. Como, por exemplo, pagar dívida, ou resgatar dívida e tal. São poucos os casos. Né? Mas há essa classificação no poder público. Cada programa identifica as ações necessárias para atingir o seu objetivo, sob a forma de projetos, atividades e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas. Agora entrou a figura dos quantitativos. São essas metas, sejam elas físicas ou financeiras, que é o cerne de um programa de governo. Não adianta você estabelecer que o objetivo é acabar com a dengue no município, se você não estabelecer metas. Por quê? Em cima das metas, você também estabelece os valores. Em cima das metas físicas, você estabelece o quantitativo, que vai lá para o PPA, né?
Alguns requisitos do PPA. Quem não leu ainda? Muita gente não leu. Você não leu? Ter como objetivo a solução de um problema ou atendimento de demanda da sociedade ou o aproveitamento de uma oportunidade de investimento. Permitir a identificação do público-alvo e possuir escala adequada a um gerenciamento eficiente. Ter como objetivo a solução de um problema. Vejam onde nasce, onde é o nascedouro de um programa de governo. A solução de um problema ou o atendimento de uma demanda da sociedade. Ah, mas quer dizer, Berk, que se eu tenho que pensar naqueles... Tenho que andar no município, fisicamente falando, e quando a gente se deparar com um problema insolúvel, eis que estamos diante da necessidade de se criar um programa de governo? Não, não se está. Não está se falando de problemas grandiosos, insolúveis, problemas conhecidos mundialmente no nosso município, como uma cratera no centro do município que não se sabe de onde veio, esse tipo de coisa. Não, não é isso. Mas a partir de problemas corriqueiros, problemas que possam se configurar como importantes e também de demandas da sociedade, é que a gente estabelece programas de governo. Não é? Sim, mas, que naquela rua tem 100 metros e a comunidade já se organizou e naqueles 100 metros nós temos um problema sério que é os buracos no asfalto. O prefeito deve analisar isso. Por quê? Porque a comunidade está querendo que o prefeito crie um programa de governo para isso. Será que ele é importante, é tão importante no âmbito da gestão o suficiente para que se crie um programa de governo em cima dessa buraqueira nesses 100 metros? Talvez não, né? Por quê? Porque o prefeito conhece o município e sabe que esse problema está generalizado no âmbito da parte central da sede do município. Aí sim, ele pode criar um programa para atender toda uma problemática maior. Não é que ele não pode criar um programa de governo para esta questão desta quadra. Ele pode, mas eu digo que não justifica a criação de um programa de governo para um problema tão pequeno, vamos dizer assim, em relação ao restante dos problemas da prefeitura. Agora, se toda a cidade estiver esburacada, é provável que, vamos dizer assim, ele está querendo entrar na prefeitura, ele está querendo ser o novo prefeito, e no último ano de governo do anterior, ele percebeu essa deficiência desse prefeito, e ele já promete na campanha, na plataforma de governo, que ele vai criar um programa de governo em cima da buraqueira da cidade. Ele vai já criar, vai ganhar louros, vai ter louros políticos em cima disso. Então ele cria um programa de governo. Por quê? Porque nós vamos ver que esse programa de governo, inclusive, tem que ter um gerenciamento. Então, um programa de governo é ladeado, ele é rodeado de pré-requisitos, de uma sistemática toda especial de acompanhamento, que não dá para você criar programas de governo a bel prazer, por qualquer problema pequeno que seja. Né? Agora, mas tem um outro lado também, professor. Nós poderíamos criar menos programas de governo no município e abarcar diversas situações para baixo desse programa. Podemos? Claro que podemos. Cada município vai definir os seus programas de governo. Só que aí eu pergunto, numa contraofensiva a essa situação, pergunto a vocês, será que é lícito, é devido você fazer isso? Porque você vai perder um pouco do foco dos problemas. A solução dos problemas não estará mais diante dos seus olhos facilmente. Então sempre há um equilíbrio, gente, na criação desses programas de governo. Ele não pode envolver uma situação tão pequena, porque aí não se justifica a criação dessa estrutura, chamada programa de governo, e também não pode ser demasiadamente grande, porque você estaria... A ideia é você solucionar problema, né, mais focados, do que dentro de um programa solucionar vários problemas. Estão entendendo? Existe um equilíbrio aí. Precisa permitir a identificação do público-alvo.
é comum a gente analisar programas de governos municipais e olhar lá na sua construção que o público-alvo é a população do município. Poxa vida, a criação de programas é para você solucionar coisas, vamos dizer assim, embora nem tão pequenas, mas isoladas. Claro que alguns programas têm uma extensão integral, vamos dizer assim, atinge a todos os cidadãos, mas a maioria vai atingir uma parcela da sociedade. Se nós estamos vendo um determinado problema num determinado município, que é a evasão escolar, por exemplo, na área rural. Eu costumo usar bastante esse exemplo aqui. É um problema que envolve toda a comunidade? Ou é um problema cujo público-alvo são os moradores do interior? Os moradores do interior. Então não há que se colocar a população de Mercedes, população de município tal. Porque você já está revelando para o próprio tribunal, que vai fiscalizar isso juntamente com o controle interno, que esse seu planejamento está esparso. Que na verdade você não planejou, você só está cumprindo a lei, né? E quando a gente fala em demanda da sociedade, significa que há uma diferenciação entre problemas e demandas, né? Se nós temos uma situação premente no município que é a evasão escolar, ela pode não ter sido problema um tempo atrás, mas agora é. Mas a coleta de lixo é um problema que a gente transforma em demanda diariamente, né? Então a coleta de lixo também tem que estar debaixo de um programa, seja na forma de uma ação, ou seja na forma de um programa de governo também. Por isso que o autor dessas disposições aí estabelece que as demandas da sociedade também têm que ser alvo de programas de governo. Nós temos coleta de lixo, temos limpeza de ruas, temos, enfim, uma série de demandas que estarão embaixo de um programa de governo, seja na forma de um programa, seja na forma de uma ação embaixo de um programa. Isso cada município vai estabelecer. Isso são demandas que devem estar dentro dos programas. E a escala, e o gerenciamento eficiente. Eu falava no início da aula que um dos requisitos para a construção de um programa é que ele tenha um gerente, né? Isso já justifica também que não dá para a gente criar um programa de governo para um problema pequenininho. Como é que nós vamos manter um gerente para cada programa de governo? Em 2005, gente, o governo federal estabeleceu este manual aqui, ó. Eu peguei aqui em Cascavel, no auditório da prefeitura. Ele se chama Manual de Elaboração, o passo a passo da elaboração do PPA para municípios. Tá? Isso foi em 2005, está até a data aqui. Cascavel, 6 de julho de 2005. Isso é uma cartilha, claro que não na forma de lei, mas é um instrumento que o governo federal estabeleceu como uma espécie de linha mestra para a construção dos programas municipais. Então, quem puder estudar este manual, ele de fato auxilia muito na construção dos programas de governo dos municípios. E aqui dentro está escrito também a questão do gerenciamento, que cada programa de governo deva ter um gerente. Então é como nessa sala aqui, ó. Eu tenho pessoas que são oriundas de várias formações e trabalham em setores distintos. Não tenho um auditório homogêneo aqui. Assim como o governo, ao estabelecer isso, não tem uma homogeneidade na questão dos municípios. Os municípios são de diversos tamanhos. Como nós vamos aceitar que o município de Ouro Verde do Oeste tenha um gerente para um programa? É muito pequeno o município para se dar o luxo de manter um gerente que muitas vezes ele pode ser remunerado para isso. Agora, o município de Curitiba, o município de São Paulo, de Belo Horizonte ou outros municípios bem maiores, esses sim,
Esse sim comporta um gerente de um programa. O que vai fazer o gerente de programa, gente? Ele vai acompanhar o desenvolvimento desse programa, vai fazer avaliações periódicas para reconduzir aquele programa de governo nos seus trilhos, vai analisar os problemas enfrentados, né? Vai levantar isso junto ao gestor, mor, prefeito, governador. Mas no município pequeno, essa situação não é tão fácil, né, de se estabelecer. Mas é um manual que vale para todos. Naquilo que a gente consegue se adequar a ele, melhor. Humberto, conhecia este manual? Eu tenho o arquivo dele. Eu vou disponibilizar algumas coisas para vocês ao final desse curso, ou durante o curso, pelo menos da minha disciplina, né? Que são instrumentos úteis para a construção dos PPAs. Você conhece esse manual aí? Né? Então, para aqueles que não conhecem, se tiver interesse, eu deixo. Muito bem. Vamos lá. Avançando neste caminho que nos leva à construção efetiva de programas. Foi falado que um programa começa a partir de um problema ou de uma demanda. Esse programa passa por um objetivo. Por exemplo, qual é o objetivo nosso se nós decidimos, nós como gestores de um município, que tem aquele problema da evasão escolar na área rural? Qual é o objetivo desse programa? Diminuição da evasão escolar, implementar ações que visem a redução ou eliminação da evasão escolar. Basicamente dá para resumir assim, né? Porque se você só colocar a diminuição, você já está estabelecendo, já está atrelando lá com o indicador, né? Você pode até ampliar isso. Ou a eliminação, né? Ou se o seu objetivo já é a eliminação, você já estabelece ali. Mas tudo bem, estabelece do jeito que você quiser ali em cima. Esse seria o objetivo deste programa aí, né? Bem sucinto. E o indicador, ou seja, o medidor. Como nós vamos medir este programa? Eu uso esse exemplo porque ele é um exemplo que permite uma facilidade na construção de um indicador. Nem sempre é assim os programas. Tem programa de governo que a gente acha dificuldade em estabelecer um indicador, um medidor para ele, que nós temos que acompanhar. Temos que estabelecer a situação atual, a partir da construção desse medidor, né? Aí vamos medir de fato, fazer um diagnóstico atual e estabelecer aquilo que se deseja ao final do PPA. Nesse caso aí, me ajudem. Como a gente estabeleceria, ou que medidor a gente estabeleceria, que indicador se estabeleceria para este programa de governo? Percentual, né? Através de um percentual, através de uma fórmula. Poderíamos fazer a seguinte fórmula: número de alunos em idade escolar fora da escola, dividido pelo total de alunos em idade escolar. Claro, no interior do município. Teríamos uma fórmula que chamaríamos de taxa de evasão escolar, talvez, né? E vamos imaginar que, como situação atual, o gestor, no seu diagnóstico, verificou a existência de 7.000 crianças, no numerador agora, na fórmula, né? 7.000 crianças em idade escolar fora da escola, dividido pelo denominador, que é a quantidade total de crianças em idade escolar. Isso dá um resultado de quanto por cento? 7.000 dividido por 10.000? 70%. Então, a situação atual do nosso programa é 70% da taxa de evasão escolar, ou seja, 70% das crianças estão fora da escola. Qual é a situação desejada? O município é que vai estabelecer. Aí que entra aquela história. No objetivo você escreveu o quê? Que quer eliminar? Agora você vai ter que se atrelar à eliminação aqui. Então, o desejado no final do PPA seria 0, né? Você não pode colocar lá, eliminar lá no objetivo e aqui embaixo colocar 20%. Aí o pessoal do tribunal vai dizer assim: meu amigo, cadê o teu planejamento aqui? Ó?
certo? Mas, então, a definição de onde se quer chegar com um programa de governo cabe ao gestor que construiu o PPA, o programa. Agora, é correto, vamos supor assim, que o Tribunal de Contas analisasse o PPA em um determinado município e todos os programas de governo, vistos a partir do indicador, apresentam pleno êxito. Ou seja 100%, 0%, depende de como você constrói, o êxito se dá em 0%, ou, de outra forma, pode se dar em 100%. Mas, digamos assim, todos os programas têm uma previsão de pleno êxito, 100% em tudo. Até no combate à epidemia da dengue, 100% de erradicação, né? Ou 0% de gente infectada, tanto faz. O desafio foi pequeno. Na hora da elaboração do objetivo, o desafio foi pequeno. Ou foi pro forma. Não, na verdade, o desafio, olhado sob aspecto formal, foi muito grande, né? Ele quer pleno êxito em tudo. Então, mas eu digo assim... digamos que você quer o objetivo seja a diminuição de 1%, e isso seja muito fácil de se atingir. Mas isso que ele está dizendo, eu acho que não pode ser otimista demais e dizer que você vai resolver o problema do mundo com o PPA. Exatamente. Entendi. Exatamente. O Tribunal de Contas, ao pegar um PPA que contemple pleno êxito em todos os seus programas, já vai ter ali um indício de que esse prefeito não fez o PPA de forma realista. Né? Por outro lado, aquilo que você disse, se num determinado programa você pode chegar num 60% de êxito e você colocar 1, também é um mau sinal, né? Mas aí é mais difícil do pessoal do tribunal julgar, assim. Um caso bem recente foi o da Afetosa no Paraná, né? Afetosa no Paraná? O governo estabeleceu 100% e divulgou e na hora H não passou. Não aprovaram lá no Legislativo? Não aprovaram no Legislativo. É que a realidade não condiz. Sim, mas justamente o Legislativo não aprovou porque a realidade não se efetivou. Não deixa? Não. Isso acontece. Né? E o gasto de dinheiro com o combate à aftosa passa ou por uma ação ou por um programa. Quer dizer, ele estará dentro de um programa, ou na forma de programa, ou na forma de uma ação dentro do programa. Muito bem. Só que cada problema, gente, tem causas ou causa, não é mesmo? Qualquer problema tem uma causa ou mais. Então nós temos que descer um pouquinho os degraus da escadaria para analisar as causas dos problemas. Por que analisar as causas? Não estamos criando um programa para solucionar um problema? Sim, estamos. E é por isso que nós temos que descer um pouco a escadaria para saber o que originou o problema. É como disse o nosso colega aí. Nós estamos olhando só para as consequências, não estamos indo lá atrás ver as causas do problema brasileiro. Então, a gente vai procurar as causas para justamente colocar o dedo na ferida. É em cima das causas que nós vamos implementar ações para solucionar os problemas que levaram à construção daquele programa, ou um problema. Quais são as causas de um problema? Nesse caso aqui, do exemplo didático que eu citei, o problema é a evasão escolar no interior do município. Vamos dizer que o município não tem escolas no interior e nem quer construir, mas a ideia dele é levar os alunos para a sede. Porém, foi diagnosticado que as estradas que dão acesso às comunidades do interior para a sede estão intrafegáveis. Uma das causas. E a outra causa, não existe o transporte escolar. Né? Claro, vocês vão dizer assim, mas isso aí é natural se pensar assim, a gente já percebe, só que no levantamento das causas dos programas, nós temos que levantar se elas são bem fáceis ou não de se perceber, é outra situação que não vem a ser questionada aqui. Então nós levantamos essa situação, certo? Duas causas.
Que ações a gente implementaria para solucionar ou para acabar com essas causas? Primeiro deles, vamos supor que o município estabeleça como ação a pavimentação asfáltica do acesso dos distritos à sede. Né? Nós estamos com uma ação enfrentando uma causa. E a outra é a implementação do transporte escolar. Nesse momento, não precisaríamos definir se o transporte seria terceirizado ou seria praticado pela estrutura própria. Né? Mas nós temos duas ações projetadas para serem implementadas para combater duas causas que ocasionaram o problema da evasão escolar. Né? Eu uso esse exemplo porque ele é muito didático para ser absorvido pelos alunos. Mas a prática é assim, na prática a gente se constrói o programa. Até aqui, né? Nós temos que avançar um pouco. Porque eu falei para vocês que o programa tem uma série de pré-requisitos. E aí nós vamos estar, então, atendendo, atingindo a sociedade. Né? Quais são os atributos de um programa?